do dia 20 de maio de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Na fase do expediente, eu peço aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata da 16ª sessão ordinária, haja visto que se encontra na mesa a cópia aí de cada vereador. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 16ª sessão ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Também solicito a dispensa da leitura da ata da 9ª sessão extraordinária, haja visto que há cópia da ata na mesa dos senhores. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata na 9ª sessão extraordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Ofício número 908 de 2013, GP-PMB. Assunto: Projeto de Lei 039 de 2013. Esse ofício ele vem do Executivo, nobres vereadores, para estar solicitando regime de urgência especial ao Projeto 039, o qual eu, como líder do prefeito, já adianto que foi retirado da pauta e também não está mais em regime especial. O Instituto Proterra convida a todos para a audiência pública do Plano Diretor de Restauração Florestal da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Tietê Jacaré, data dia 21 de maio, às 15h30 às 18 horas no CIAM. Câmara Municipal de Brotas, ofício especial VLC-RS. Pelo presente, vimos respeitosamente convidar Vossa Excelência, estendendo aos demais vereadores para participarem da comemoração do 30º aniversário do bairro do Broa, que ocorrerá no dia 25 de maio de 2013, a partir das 19 horas. Fato que muitos nos honrará com a presença. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, vereador. Escola dos Agentes Públicos, Ciclo de Estudos Legislativo 2013. Curso Módulo 1, Funcionamento do Poder Legislativo Municipal e Atividade Parlamentar Local. No dia 12 a 14 de junho de 2013, no auditório da APM, na Rua Major Sertório, em São Paulo. A todos os vereadores, a programação completa do curso está disponível aos vereadores na Secretaria da Casa, e também solicitamos que os vereadores interessados que deixem um nome ali na Secretaria para a gente poder estar organizando, para a gente viajar, para fazer a... Só com a palavra, Bruno, fortalecendo aqui, reforçando, nós recebemos aqui o ofício da UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e que é a Escola dos Agentes Públicos, né, que é o Ciclo de Estudos Legislativos 2013. Então, esse curso será em São Paulo, do dia 12 a 14 de junho, é promovido pela UVESP, é gratuito, nós somos filiados à UVESP, a Câmara Municipal de Brotas. Então, acho que tem grande importância, hoje conversando com o Macalé, com o vereador Modesto, a importância desse curso. Eu acho que quanto mais vereadores puder fazer esse curso, acho que é bom para todos nós, tanto para a Câmara, para vocês, vereadores, né? Só conversar com a Vera, falar, olha, eu quero ir ao curso, deixar o nome, né? A Vera já tem o telefone. Para quanto mais vereadores da Câmara Municipal de Brotas ir representar, será muito importante. Vai ser no auditório da PM, a Associação Paulista dos Municípios, da Rua Major Sertório, quer dizer, no centro da cidade, né? Então, pensa com muito carinho aí para a gente tentar ir numa comitiva para São Paulo participar desse curso. Obrigado, Bruno. Permite uma observação? Pois não. Esse curso é muito importante, principalmente para os novos vereadores, porque ele vai ensinar o que é um projeto de lei, como é que se faz um projeto de lei, como é que se analisa um projeto de lei, como é que deve agir as comissões. Então, ele vem a calhar para os vereadores de início de mandato, né? Nada impede que os vereadores que não são novos de mandato também não possam se
comparecer até se atualizar, né? E para aqueles que, porventura, têm medo de São Paulo, né? Tem um hotel que normalmente é um hotel a preço acessível, que fica a 50 metros do local, quer dizer, é ir no hotel e no curso e vice-versa. Não tem nem que andar muito. Tá certo. Conselho Tutelar de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, o Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, através de sua presidente, por meio desta, informar os relatórios qualitativo e quantitativo do mês de abril. Virgínia Pepe, presidente. Correspondências expedidas, Câmara Municipal de Brotas, audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Brotas tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2013, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal de Brotas, situada na Praça Amador Simões. Brotas, 15 de maio, Bruno César Veronese Urbano, presidente. Encaminho às comissões para os pareceres os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 039/2013, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, que é para aquisição de uma área para fins habitacionais. Também os projetos de lei 040 e 041/2013, adequando o PPA e a LDO, prevendo a construção e cobertura de quadra nas escolas Álvaro Calado e Professora Edna Soares de Moura Barreto. Também o projeto de lei 042/2013, autoria do Executivo Municipal, para a celebração, que autoriza para a celebração de convênio para a construção e cobertura de quadras nas escolas Álvaro Calado e Professora Edna Soares de Moura Barreto. Também o projeto de lei 043/2013, autoria do Executivo Municipal, para a contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 1.250.000 para aquisição de máquinas e equipamentos pesados pelo Programa de Intervenções Viárias, o PROVIAS. Também os projetos de lei 045 e 046/2013, de autoria do Executivo Municipal, adequando a LDO e o PPA para a criação do programa Mais Educação, PDDE, no valor de R$ 61.800. E também o projeto de lei 047/2013, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar convênio com o Ministério da Educação para adesão ao CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, para recebimento de recursos financeiros ao programa Mais Educação, PDTE. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de números 047 a 048/2013. Moção 047/2013 de pesar, de 15 de maio de 2013. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Benedito Correia, manifestando sentindo os sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 13 de maio próximo passado, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por esta perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva de Buquerque Moro, em 15 de maio de 2013. No mesmo teor, aos familiares da senhora Ana Maria Monteiro Surian Correia Espinoleiro. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações de números 124 a 132/2013 ou os vereadores autores que o façam.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 125 de 2013, José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que verifique junto à Companhia Paulista de Força e Luz a possibilidade da viabilidade de melhorias na qualidade da iluminação pública da Avenida José da Silva Braga, acesso ao perímetro urbano, sugerindo o tipo de poste com braço a ser colocado também no canteiro central. Justificativa. Considerando a quantidade de residência nesse bairro, a iluminação apresenta-se fraca, o que vem sendo objeto de reclamação por parte de moradores, bem como da insegurança dos que lá trafegam. Plenário Vera Silva de Buquerque Mauro, em 13 de maio de 2013. Vereador José Américo dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 126 de 2013, José Américo dos Santos, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Obras, providencie uma reforma geral, com reparos e pintura, principalmente no muro, bem como limpeza semanal do cemitério localizado no bairro Patrimônio de São Sebastião da Serra. Justificativa. Fazemos essa solicitação para um local que naturalmente é visando por familiares de pessoas falecidas, para orar e prestar homenagens aos seus entes queridos. No espaço interno temos pouquíssimas árvores plantadas. As calçadas já antigas tornam-se o local ainda mais árido e triste, além do espaço de abandono. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 13 de maio de 2013. Vereador José Américo dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 127 de 2013. José Américo dos Santos indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, providencie a colocação de toldos na entrada do velório, localizado no bairro Patrimônio de São Sebastião da Serra. Justificativa. Tal indicação se faz necessária devido à luz interna do sol que adentra o local em certas horas do dia, dificultando a permanência das pessoas. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 13 de maio de 2013. Vereador José Américo dos Santos. Vereador Valdir Gorlon, com sua indicação. Indicação 132/2013. Pedro Valdir Gorlon, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie estudo para ampliação de sinal e acesso à rede pública de Wi-Fi para a população dos demais bairros do nosso município. Justificativa. Com a disseminação da informática, o acesso à rede mundial de computadores tornou-se uma ferramenta poderosa e necessária às atividades mais simples, sendo fator preponderante a inclusão digital de todas as camadas da população, principalmente pelo alto custo que ainda representa o acesso à internet. Por essa razão, o atendimento a esta indicação atende o princípio da cidadania, merecendo atenção especial. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 15 de maio de 2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador. Lido, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto Frederici. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 130/2013. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, providencie sinalização especial e redutor de velocidade na rua Dr. Américo Piva, próximo ao cruzamento com a rua Antônio Villa. Justificativa. O trecho supracitado possui grande tráfego de veículos e caminhões, inclusive à noite. No local não existe iluminação e, durante o dia, os veículos transitam em alta velocidade, registrando vários acidentes, inclusive com vítima fatal.
justificando a indicação cujo objetivo é a prevenção de acidentes e garantia de segurança à população. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 15 de maio de 2013, Carlos Alberto Frederico, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 131/2013. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, providencie uma vistoria e posterior providência quanto à casa abandonada semi-acabada, localizada na rua Valdomiro Lopes de Castro, sem número, esquina com a Avenida José da Costa, no bairro Jardim Felicidade. Justificativa. Fomos procurados por moradores do bairro acima citado, pois a referida casa muitas vezes já foi lacrada pelo setor de obras, mas vândalos quebram essas barreiras e fazem deste local um ponto de usuários de drogas e outros atos ilícitos, trazendo aos moradores medo e insegurança. Sugerimos, se possível, o término da obra para que possa ser entregue à habitação ou até mesmo à demolição, para que não seja mais invadida, dando fim assim ao problema. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 16 de maio de 2013, Carlos Alberto Frederico, vereador. Vereador Modesto Salviato. Fazendo a indicação 124 ao senhor prefeito, para que seja verificada a possibilidade de que na parte nova da canalização do córrego Lagoa Seca, da Avenida Lourival Jalberto da Silva Braga, seja adotado o mesmo sistema de construção de travessia de pedestre existente na parte antiga da referida canalização. Justificativa. Tais obras são necessárias, pois vários pedestres reclamam que sem a travessia tem que percorrer um longo trecho, aliado ao fato que se dará maior segurança à circulação de pessoas e também haverá um melhor embelezamento da referida obra. Modesto Salviato Filho, vereador. Vereador Macalé. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 128/2013. Macalé, vereadora, a Câmara Municipal de Brotas indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Obras, proceda ao término da pavimentação asfáltica no prolongamento da rua Antônio Vila até o trecho da SP 225, engenheiro Paulo Nilo Romano. Justificativa. Na oportunidade, estamos transmitindo reivindicações que nos foram apresentadas por moradores do bairro, munícipes e usuários da referida rua, que trafegam constantemente, alguns inclusive para ir ao trabalho. Plenário Vera Silva de Albuquerque, Mauro, em 13 de maio de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 129/2013. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, proceda um estudo e, se possível, faça tratativas no sentido de instalar em nossa cidade uma agência bancária ou um posto de atendimento do Banco Itaú. Justificativa. Tal indicação se faz necessária pelo fato de termos uma cidade voltada para o turismo, aliado ao fato de Brotas estar no caminho de se tornar estância turística, com grande frequência dos variados públicos e classes sociais, sendo que o Banco Itaú atende parcela significativa dessas pessoas. Plenária Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 13 de maio de 2013. Encaminharei as indicações que acabaram de serem lidas ao chefe do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da tribuna o vereador Modesto Salviato com os assuntos circular, serviços gerais, passagem pedestre e requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes e aqueles que nos assistem. Primeiro item, nós temos visto aí uma série de problemas advindos do ônibus circular do município. E
nós já, em outra oportunidade, até já fizemos algumas sugestões para que se estude a possibilidade, né, de até terceirizar esse serviço, visto que a prefeitura praticamente não tem condições de oferecer um bom serviço à população. Da forma com que está hoje, realmente nem tem porquê. 70 centavos, se eu não me engano, acho que faz mais de quase 8 anos ou mais, 12 anos, o mesmo valor. Não paga nem o diesel. E a população é mal servida por isso. Não é? E existe alguns municípios, se eu não me engano, principalmente, acho que São Carlos, eu posso citar o exemplo, era assim, não sei se é ainda. E o que a prefeitura faz? No lugar dela consertar ônibus, pagar motorista, pagar diesel, serviço de mecânica, fica mais caro para ela do que se ela terceirizar. Em terceirizando, ela pode exigir ônibus no máximo 4 anos de uso. E a prefeitura, mesmo ela pagando ela subsidia. Ou seja, faz um cálculo, o ônibus vai custar R$1,80, R$1,90. A prefeitura paga R$1 e a empresa cobra 90. Mesmo ela pagando R$1, é mais barato do que ela manter o circular por conta dela. Aliado ao fato, tem uma série de vantagens fazendo isso. Por exemplo, um motorista que hoje excede velocidade, trata mal um passageiro, a prefeitura é difícil, tem que instaurar um procedimento, tem que... Terceirizado, liga lá na empresa e fala, eu não quero mais aquele motorista na linha circular, pode tirar. E tira. Então, essa ideia que nós estamos dando à administração atual, para que ela estude essa possibilidade. Porque na outra nós também sugerimos, mas na época fizemos até documento, não se achou por bem fazer. Não é? Mas eu acho que isso viria de encontro com as necessidades da prefeitura, que não tem condição de tocar a 70 centavos, e ela paga, subsidia, que é legal, né? E fornece um bom serviço à população. Eu acredito que a população vai estar de acordo com esta atitude. O senhor permite uma parte, nobre vereador? Pois não. Até bom esse ensejo que nós tivemos hoje de manhã, em reunião com o prefeito, e inclusive temos 4 ônibus circulares, e apenas tem 3 que estão quebrados, apenas um está funcionando. E ele já nos colocou a par hoje, pela manhã, que exatamente está sendo feito um estudo para ser dado esse destino mesmo, de ser feita uma terceirização do ônibus. Obrigado. Eu não vou dizer que eu fiz documento, mas há 1 mês e meio atrás eu estive no lugar do prefeito e eu falei pessoalmente com ele a respeito do que eu achava do circular. Então, eu fiz essa oficial, mas também já tinha feito a ele. Eu acho importante, eu acho que aqui todos, né, irão estar favoráveis a isso. Uma outra coisa que nós já falamos na semana passada, mas uma vez eu fui ligar, porque tem uma série de coisas que eu prefiro, cada um tem um sistema. Eu prefiro lugar fazer indicação, eu tenho ligado para o secretário de obras, para alguns diretores, alguns encarregados, eu ligo, eles fazem, está resolvido o problema. Mas continua o bendito problema de não ter serviços gerais para fazer serviço que é dele. Nós estamos com um problema de mato na cidade, em calçada, em praça. Você liga, eu só tenho 2 serviços gerais aqui, o resto está tudo fazendo outras coisas, que não é de serviços gerais. Então está na hora, né? Então chama mais serviços gerais, ué. Chama, contrata. Está precisando, traz, ué. Tenho certeza de que nós não vamos ser contra. O que nós queremos e o que a gente traz aqui a reivindicação da população é que a cidade seja bem cuidada. Não é que nem corredor de igreja, né? Antigamente tinha se falava que corredor de igreja, o padre usava a batina, aquela batinona preta, onde ele passava estava sempre limpo. Não é? Então também não é só a entrada principal da cidade que vai
tá limpa, né? As ruas principais. Tem que estar tudo limpo. Não é só batina de palha que passa e vai limpando, né? É isso que a gente quer. É isso que a população quer. Então a gente espera que a Secretaria de Meio Ambiente, que é a que cuida desse assunto, tenha condições de dar a ela funcionário suficiente para fazer aquilo que é básico. A chuva já está chegando, já a outra fase da chuva, e não resolveu o problema ainda. A chuva já passou. Estamos até com falta de chuva. Outro assunto também foi reivindicado e achei correto. Na parte nova, foi a indicação que eu fiz, na parte nova da canalização da marginal, foram feitas travessias de pedestres, né? Bonitinha, bem arrumadinha. E na parte antiga. Na parte nova, que é essa parte de cima aí, foi feita a canalização, mas não foi feita a travessia de pedestre. E está sendo solicitado não só porque a quadra fica bastante longa, mas também o embelezamento daquele trecho para ficar igual ao de baixo. Por isso que eu fiz a indicação, nada mais uma reivindicação de um cidadão. O outro assunto que me traz aqui, eu recebi 2 respostas de requerimento. Uma delas é o requerimento 21, que eu requeiro qual o motivo que até a presente data não foi repassada às entidades a verba devolvida pela Câmara. É sabido, e a gente põe aqui que o Leandro, né, na época, também devolveu. Se realmente vai ser repassada, é aqui que eu quero que os senhores prestem atenção. Qual a data prevista? Pois as entidades estão necessitando das verbas. Inclusive, que ao que consta, fizeram um plano de trabalho. Aí eu recebo a resposta, dizendo que realmente foi devolvido e vai, né, manter aquilo que o vice-prefeito fez. Para tanto, o mais breve possível, estaremos enviando a essa igreja Câmara os projetos de lei para repassar. Isso aqui é Rolando Lero. Lembra aquele personagem Rolando Lero da praça, né, da escola do professor Raimundo? Né, que você perguntava para ele e enrolava e jogava a resposta para você. A mesma pergunta para você. Mas quem descobriu o Brasil então, professor? Eu não perguntei qual a data. Agora está dizendo aqui que ainda, né, o mais breve possível, requerimento tem que ser respondido ao pé da letra. Requerimento não é indicação. No mínimo tinha que dizer mês de maio, mês de junho. O mais breve possível. O que é mais breve possível? Tinha que ser amanhã, então. E os senhores, viu, professor, você vai até entender assim, eu estar irritado com isso aqui, porque no outro requerimento é a mesma situação. E mais grave ainda. Eu não sou moleque. Isso aqui é previsto no regimento interno, na lei orgânica do prefeito, de acordo com o regimento interno, de acordo com a lei orgânica, são crimes de responsabilidade do prefeito desatender sem justo motivo as convocações ou pedido de informações. Nós já tivemos uma prefeitorrinha caçada porque não respondeu corretamente o requerimento. E não é a primeira vez que está ocorrendo isso. Eu não vou engolir goela abaixo coisa errada. Se fosse só esse aqui, eu ainda ia ficar bravo, mas não tão bravo. Agora tem o outro, o 20. Eu requeri ao senhor prefeito o seguinte. Modesto requer. É verídico, pergunta, é verídico que existem servidores públicos municipais exercendo atividades em cargo em comissão, cargos esses que, ao que conste, estariam previstos em uma reforma administrativa a ser apresentada através de projeto de lei complementar junto à Câmara Municipal. Se afirmativos, quais as funções? E quais os funcionários estão exercendo? Se afirmativo, que funções eles exerciam antes? E se afirmativo, quem passou a ocupar as vagas desses servidores?
Olha a resposta. Rolando Lero. Assunto, requerimento. Questionamento acerca de desvio de função. Eu falei de desvio de função no requerimento? Eu não falei de desvio de função. Eu disse que, segundo chegou a mim, que existem funcionários exercendo atividades que serão criadas de forma de teste, não recebendo por essa atividade, mas que estão em outra atividade. Tem uma professora exercendo uma função a ser criada como experiência. E não pode. Então eu não falei de desvio de função. Então isso aqui é passa-moleque. Olha a resposta. É verídico que existe servidor... Aí reportou a mesma pergunta. Resposta. Não há nenhum servidor público municipal em desvio de função. Eu não falei de desvio de função. Rolando Lero. Quer me engrupir. Acho que eu vou aceitar isso aqui. Isso aqui é passa-moleque. Não tem cabimento. E os demais itens, é lógico. Resposta prejudicada, visto que em tela não está configurando. Resposta não está configurando os argumentos. Ora, eu não fiz essa indagação. Eu não disse que está havendo desvio de função. Eu disse que está havendo, estou perguntando se existem funcionários, né, exercendo a atividade a ser criada na reforma administrativa que diz que vai mandar. E também, não sei se é verdade, mas segundo consta, existe, aí é mais grave ainda se for verdade, mas não sei se é verdade, por isso que eu estou perguntando, que uma pessoa que vai ser contratada futuramente, já estaria exercendo a atividade como voluntária. Voluntário tem uma lei que determina como é que pode ter voluntário na prefeitura. E pelo que eu saiba, não está enquadrada nessa lei essa pessoa que seria voluntária. É isso que eu quero saber. Algum momento eu falei desvio de função? Eu vou aguardar. Se não retificar, eu vou... Agora quem vai apresentar a denúncia pedindo a cassação do prefeito sou eu. Por não cumprir a lei orgânica. Artigo 67 e 68. E embasado no documento. Eu não estou aqui para brincar. Quando eu faço um documento, é sério. Tem que ser respeitado e dado devido atenção àquilo que nós perguntamos. Era o que eu tinha a colocar. Muito obrigado. Fará uso da tribuna o vereador Antônio Sucena Bonifácio, com o assunto primeiro Fórum de Turismo Sustentável, Política Partidária e Esportes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, aqueles que estão aqui nessa casa hoje e os demais que nos assistem pela internet. 3 assuntos eu gostaria de tratar no dia de hoje, assuntos mais ou menos simples, não tão contundentes como o nosso nobre vereador Modestinho, mas que eu acho de importância também para nós, pelo menos, refletirmos. A Prefeitura Municipal de Brotas, em alusão aos 20 anos da implantação do turismo na cidade, e com o objetivo de discussão, planejamento e projeção desta atividade para os próximos anos, organizou através da Secretaria Municipal de Turismo o Brotas Mais 20, primeiro Fórum de Turismo Sustentável, que contou com a presença de entidades municipais ligadas ao setor, autoridades estaduais e municipais e também todo o trade turístico. O evento aconteceu de 15 a 17 de maio e teve discussões de várias temáticas ligadas ao turismo de Brotas, como a revisão das leis do turismo, competitividade turística, desafios para o trade na busca de parcerias, preservação e conservação ambiental, infraestrutura turística, promoção, comercialização e acesso ao mercado, além de apresentações de ações de curto,
médio e longo prazos para o plano quadrienal do turismo sustentável. Todas essas temáticas foram discutidas através de oficinas que foram coordenadas pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo. A cerimônia de abertura do evento foi no dia 15, quarta-feira, no Cine São José. E nós, juntamente com os vereadores colegas dessa casa, Eduardo Esteves, Valdir Gorlon e Bruno César, não sei se mais algum vereador esteve presente, mas acredito que não, estivemos presentes e gostaríamos de fazer algumas considerações. A importância desse evento que foi realizado, e principalmente pelo prefeito do Barreto, que está reassumindo a prefeitura, porque deve-se realmente reconhecer que foi no primeiro mandato dele que começou-se esse trabalho de se transformar futuramente Brotas numa cidade turística. Mas, apesar ou além das palestras que foram realizadas na abertura, o que mais me chamou a atenção e o que mais me comoveu foi realmente, depois de tantos tempos, o reconhecimento do nome daquelas pessoas simples que começaram esse trabalho de turismo Brotas. São aqueles jovens que num determinado momento foram colocados de lado. Então esta que eu posso colocar hoje, humildade do nosso prefeito do Barreto, que me sensibilizou. Citou nomes, nomeou esses nomes, reconheceu esses nomes como realmente pessoas que ajudaram também nessa construção. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, é essa a colocação que eu repito, e por isso eu saí desse evento realmente muito animado, e logicamente com as pessoas que estiveram lá, com as autoridades que estiveram presentes, a gente vê realmente a possibilidade que Brotas realmente vai ser uma cidade considerada instância turística. O segundo assunto que me traz aqui na tribuna é a respeito de um artigo que eu tive a oportunidade de ler hoje mesmo na Folha de São Paulo. É um assunto político que, além de interessante, é importante porque a cada dia que passa a nossa colocação nessa casa, vai dando a conhecer o comportamento de cada um. Então eu já havia disso no meu discurso de posse aqui nesta casa, e gostaria de ler esse artigo que foi escrito hoje na Folha de São Paulo. Ninguém desconhece as enormes dificuldades da representação política no país. Embalado pela profusão de cerca de 3 dezenas de legendas e pela lógica do modelo de governança de coalizão, o quadro partidário é anêmico, sofre de forte descrédito, movido por denúncias graves de apropriação e manejo indevido de recursos e um sem número de outras incongruências. Faltam nitidez programática e posicionamento. No lugar das ideias, prevalece a sobrevivência eleitoral a reboque de alianças contraditórias, algumas inexplicáveis. O aliciamento político, a partir de cargos e os interesses em extensas áreas da administração pública, enfraqueceram o debate nacional e tornaram o exercício do contraditório cada vez mais raro, quase uma excentricidade. Para impedi-lo, lança-se mão do expediente de tentar transmudar cobranças legítimas, críticas e questionamentos em antipatriotismo, como se governo e país fossem um só. A política de alianças e a composição de uma base congressual extensa e heterogênea, como a atual, só se justificam quando se constitui ferramenta política para fazer mudanças estruturais necessárias, enfrentar corporativismos ou garantir viabilidade de reformas. É o preço que se paga para fazer o que precisa ser feito, o que muitas vezes requer medidas impopulares que deveriam superar a conveniência da hora ou das urnas futuras. O descrédito com a atividade política se amplia mais com o descompasso existente no país entre promessa e compromisso, o que, em política, deveria ser sinônimo, na prática são termos que não guardam nenhuma relação entre si.
Temos governos que não se sentem obrigados a cumprir o que pactuaram com a população nas urnas, e uma população que, já amortecida por sucessivas frustrações, parece achar natural, a ponto de abrir mão de justas cobranças. Nesse ambiente de descrédito, onde todos perdem, os partidos políticos precisam retomar a responsabilidade que lhes cabe na representação da sociedade. Sabem quem foi que escreveu isso? Estou fazendo a pergunta e, logicamente, eu vou fazer a resposta. Então, eu tenho o prazer de comunicar e pedir licença, porque realmente é a colocação que eu tenho feito como vereador e como uma pessoa pública hoje na cidade. Não se apegar tanto ao partido político, porque os partidos mais ou menos são iguais. Nós temos hoje no Brasil mais de 30 partidos. E futuramente, ainda vou falar também sobre o partido da rede da sustentabilidade da Marina Silva que está procurando criar, mas isso deixa uma outra sessão. Mas hoje eu gostaria de falar parabéns ao possível candidato a presidente Aécio Neves do PSDB. Então, o senhor Eduardo Esteves, presidente, Zeca Trevisan, e vejo aqui o novo vereador Leandro, parabéns por essas colocações. Não me importa de que partido seja a pessoa, desde que realmente aquilo que ele está apresentando seja uma coisa que realmente eu acredito. Então, por isso eu fiz questão, li essa matéria hoje de manhã, estou trazendo hoje para a tribuna e cobrando dos vereadores para que realmente cobre o senhor Aécio Neves no determinado momento, para que realmente ele seja dessa maneira. O terceiro assunto que me traz aqui é um assunto que realmente, normalmente eu não trago para essa casa, mas que me traz muita satisfação, que é assunto de esportes. Eu estive presente sábado passado, junto com o vereador Macalé, lá no evento no Brotão, a respeito do evento do judô, que trouxe, é um torneio regional, que trouxe muitos garotos, muitas famílias de outras cidades para poder participar do evento. Não sei se algum de vocês está presente aqui, mas foi uma satisfação, e nós comentávamos, eu e o Macalé, que estávamos sentados juntos, que alegria que nos traz quando alguém vê a importância do esporte como uma forma de educação. Estava o seu vice-prefeito também presente, e até tive a oportunidade de pedir para ele levar até o prefeito. Eu gostaria que o prefeito estivesse presente, porque é muito fácil você fazer uma colocação na teoria, mas você estando presente, vendo a participação, vendo aquelas crianças, né, de outras cidades que estiveram aqui, a alegria estampada nos olhos, não há dinheiro que pague. E aí aumenta a nossa responsabilidade hoje como setor público, como vereador, para realmente lutarmos para que seja possível, para que isso melhore cada vez mais. E para encerrar, senhor presidente, coisa que eu nunca fiz, vou fazer um elogio aqui também para o esporte. As crianças de Brotas. Os meninos da categoria de base do 3 de maio, que estão participando da Copa Paulista de Futebol já pelo 3º ano, realizaram o jogo, vocês não estão sabendo, porque mesmo com divulgação, mesmo os pais de Brotas aqui dificilmente comparecem no campo, mas eu quero passar isso para vocês. Jogaram aqui em Brotas, no campo do CAB, ganharam pelo resultado de 6-1 e se isolaram da liderança do campeonato. Então, para esses meninos, para esses pais, aqui na tribuna também, meus parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa eu me permitir uma parte, nobre vereador. É bom fazer também lembrar que eu recebi no dia 19 uma informação também, que nós tivemos 6 brotenses também que participaram no dia 19 da maratona da Corrida da Amizade na cidade de Matão. E desses participantes, o Anderson Paulo Bernardino, na categoria 35 a 39 anos, foi o 13º colocado. O Antônio Lopes, o Toninho, categoria mais de 60, o 9º colocado. O Ricardo Fernandes dos Santos, o Fruta, categoria 50 a 54 anos, que foi o 4º colocado. O Antônio Ambrosio de Oliveira, categoria 55 a 59, também 4º colocado. E também alcançaram lugar no pódio o Dirceu de Souza, acima de 60 anos, com o 3º lugar. Fábio Mota Paiva, de 30 a 34 anos, que foi campeão. Então também é bom a gente estar vendo aí frutos brotenses fazendo sucesso aí também na cidade de Matão. Muito obrigado.
Eu que agradeço por essa lembrança. Veja bem, a colocação, às vezes, esses jovens, né, o jovem Antônio Lopes, que é uma referência em Brotas no pedestranismo, na corrida de rua, que há quanto tempo eles têm uma dificuldade muito grande. Foi bom que o Bruno colocou isso, fez essa parte, que aí me lembra que o Carlinhos me procurou outro dia, dizendo que eles não estão tendo a devida atenção pelo poder público, com dificuldade de participar de corridas. Então ele conversou comigo dessa possibilidade junto com os vereadores. Eu falei, pode ficar tranquilo, que nós também estaremos reivindicando para que haja possibilidade, pelo menos uma vez por mês, haja possibilidade de arrumar a condução para eles participarem fora de Brotas, porque eles estão representando a nossa cidade. É um grupo, vamos dizer assim, sofrido, porque a corrida de rua, chamada, que também a gente chama de pedestrianismo, ela muito, não dá aquela satisfação que quando você tem uma bola, é apenas correr, é cansativo, é complicado para quem já participou, sabe da dificuldade. Então esse grupo realmente precisa muito do nosso apoio. Eu já comentei com o João também que há necessidade de voltar aqui em Brotas, que era da minha época, o trabalho do atletismo, que é o esporte base. Corrida de longa distância, salto em altura, salto em distância, que se não tem isso, nós não temos a oportunidade de revelar valores também. Como foi revelado da minha época, o José Luiz Mendes, conhecido por Tizil, que foi campeão brasileiro de salto em altura, que muitas pessoas, os mais jovens, nem sabem quem é. Mas eu sei, participei com ele, tive a grata satisfação de aprender com ele, e tive a grata satisfação de ser o primeiro técnico dele, e esse menino só não foi participar de uma Olimpíada por uma questão de acontecer um problema dele na última hora, que muitas pessoas da época sabem que foi a questão de doença, que eu não sei bem se é bem uma doença, que eu estive presente em São Paulo. Muito obrigado. Professor, só para terminar também, essas tecnologias cada vez mais ajudando a gente, né? Eu tive aqui acabei de ter a notícia do Clebão tá informando aqui pra gente, quem levou esses atletas foi a prefeitura. A prefeitura que os levou até Matão, então vai aí um obrigado, né? A prefeitura que fez essa parte que a gente está tentando fazer. Como nós já havíamos conversado anteriormente, não lembro exatamente quando, mas Brotas está precisando muito do apoio ao esporte individual. Então hoje, acho que é interessante porque a gente falou dos dois casos, que é o judô e no caso a corrida, que são esportes individuais. Mas Brotas precisa de uma atenção especial ao esporte individual, como o nobre vereador falou. Muito obrigado. Para uso da tribuna, o vereador Eduardo Esteves, com os assuntos casas populares e lotes urbanizados. Solicito ao vice-presidente Zeco Trevisan que assuma a presidência desta casa. Assuma a presidência, com a palavra o vereador Eduardo Esteves. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, nosso querido vice-prefeito Leandro Corrêa, senhoras e senhores presentes e internautas. Hoje foi encaminhado às comissões o projeto de lei 039/2013, que trata da abertura de linha de crédito para a área habitacional. Hoje pela manhã, em conversa com o prefeito do Barreto, fui informado que nos 4 anos de seu governo, ele pretende entregar 700 lotes, sendo 200 lotes para o projeto Minha Casa Minha Vida, 200 lotes para casas populares do CDHU e 300 lotes urbanizados. Lembrando aos senhores que em Brotas os conjuntos habitacionais existentes entregues pelo prefeito do Barreto foram 50 casas no bairro do Patrimônio, 51 casas no bairro Jardim Parise, 300 lotes no Jardim Felicidade, 200 casas CDHU Wilson Pinheiro, 150 casas no Jardim Modelo e 50 casas pela Caixa Federal. Isso demonstra a competência do prefeito do Barreto e também da sua equipe. Quero aqui parabenizar o prefeito do Barreto e seu vice-prefeito Leandro Corrêa por se dedicarem aos menos favorecidos. Afinal, a casa é o sonho de toda a família e logo muitas famílias estarão realizando esse sonho. Boa noite, obrigado. Se o senhor me permite, também queria aproveitar e dar os parabéns aqui, porque eu tive fazendo algumas pesquisas também que eu recebi bastante informação que hoje existe mais de 1.200 famílias que precisam de uma casa em Brotas, que estão aí em busca, né, desse sonho, o tão sonhado sonho da casa própria. Então também gostaria de parabenizar ao executivo por esse ato aí, tomara que se concretize, com certeza que vai trará alegria a muitas
brotenses aí. Ok, obrigado. Retorna à presidência da Casa o vereador Eduardo Esteves. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia, existindo quórum legal para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 026/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederich, o qual requer informações do chefe do Executivo Municipal a respeito do prédio onde abrigava a Secretaria Municipal de Ação Social, Fundo Social de Solidariedade e Associação da Assistência Social de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento número 26 de 2013. Carlos Alberto Frederich, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. O prédio onde funcionava a Secretaria de Ação Social, Fundo Social de Solidariedade e Associação de Assistência Social de Brotas, localizado na rua José Martinelli, número 25, está sendo utilizado por alguma secretaria? 2. Caso afirmativo, qual secretaria está utilizando o referido prédio? 3. Caso não esteja sendo utilizada por nenhuma secretaria, qual o motivo do mesmo estar fechado? Justificativa. Tal informação se faz necessária, pois somos cobrados diariamente por munícipes questionando o motivo pelo qual o referido prédio encontra-se fechado, sabendo que a Prefeitura vem pagando aluguel de vários locais, sendo que o mesmo poderia ser utilizado para abrigar algum setor da Prefeitura, sem custo para o município. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 16 de maio de 2013, Carlos Alberto Frederich, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação o requerimento de número 026/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederich, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção 049/2013, de autoria do vereador Pedro Valdires Gorlon. Aplausos ao senhor José Daniel Camilo pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo desses 30 anos desta sólida carreira artística. Moção número 49 de 2013, de aplausos. 15 de maio de 2013. Senhor presidente, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário, dispensadas as demais formalidades, a presente moção de aplauso ao senhor José Daniel Camilo pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo desses 30 anos desta sólida carreira artística, como excelente intérprete da música brasileira. Nacionalmente conhecido como Daniel, este incansável defensor e embaixador de nossa terra tem se destacado pela simplicidade e respeito às suas origens, levando o nome de Brotas a todos os que admiram, independente da ocasião. O amor a essa terra é sentido até mesmo pela opção de nela residir, criar suas filhas, cuidar de sua família, convivendo com a população diariamente, dispensando atenção e carinho a todos que o procuram. Além disso, procura despertar o interesse na preservação de nossa história, a despeito de interesse econômico, restaurou as instalações do antigo cinema, tornando o local atraente, receptivo e de grande repercussão regional. Por isso, senhor presidente, propomos à mesa, ouvido do plenário, nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais o mais autêntico e sincero voto de aplauso ao cantor Daniel, desse ciência, deste homenageado, bem como de todos os meios de comunicação de nosso município. Sala Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 15 de maio de 2013, Pedro Valdires Gorlon, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a moção de número 049/2013, de autoria do vereador Pedro Valdires Gorlon, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção de número 050/2013, da autoria do vereador Nidisley Eduardo Esteves, congratulações à Fundação CEL, Centro de Estudos do Universo, pela indicação à participação na competição de evento na Alemanha por seu programa Micromonstros.
Moção de congratulações número 50 de 2013. Senhor Presidente, apresento à mesa diretora, ouvido o plenário dispensadas as demais formalidades, apresente moção de congratulações à Fundação CEL, Centro de Estudos do Universo da cidade de Brotas, pela indicação à participação na competição do evento na Alemanha, por seu programa Micri Monstros, um divertido desenho animado que fala de seres microscópicos do nosso dia a dia, despertando interesse e esclarecimento a todos. Este programa está entre as 10 melhores atrações do mundo no segmento, tanto que foi o único escolhido da América Latina para participar da competição, o que justifica a moção, principalmente pela projeção internacional de nossa cidade, que deve reconhecer a magnitude do evento. Por isso, o senhor presidente propõe à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de moção de congratulações à Fundação CEL, Centro de Estudo dos Universos, desse ciência ao homenageado, na pessoa de seu diretor-presidente Antônio Augusto Rabelo, bem como de todos os meios de comunicação de nosso município. Sara Vera Silva de Albuquerque de Mauro, em 15 de maio de 2013. Nidilei Eduardo Esteves, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a moção de número 050/2013, de autoria do vereador Nidilei Eduardo Esteves, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia de número 001/2013, de autoria do senhor Antônio Jorge Sala, denúncia contra o prefeito municipal de Brotas, senhor Orlando Pereira Barreto Neto. Senhores, eu estarei fazendo a leitura da acusação na íntegra. Então, alguns erros que possam ser ocorridos, eu estou lendo na íntegra o processo, tá? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo. Antônio Jorge Sala, brasileiro, músico, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Valdomiro Martinelli, número 299, bairro Santa Cruz, Brotas, São Paulo, inscrito no CPF 340-223-03808, RG 33-987-053, dígito 9, título de eleitor número 2950-2868-0183, kit com a Justiça Eleitoral, com fundamento no Decreto-Lei 201 de 1967, vem respeitosamente, já requerendo que seja respeitado o rito processual previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, caso não seja obedecido, cometerá ato de improbidade administrativa o presidente dessa colenda Casa de Leis, dando conotação de compactuar com os atos ilícitos, seguindo o princípio da solidariedade, independente do dolo, culpa ou boa-fé. Oferecer denúncia pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Dos fatos: o prefeito vem cometendo atos de improbidade administrativa, fraude em licitações, fraude em dispensa de licitações, desvio de funções de servidores públicos, desvio de finalidades de recursos públicos e falta de decoro para com seu cargo, senão vejamos. Fraude em licitações, fraude em dispensa de licitações, prevaricação e renúncia de receita. 1. O prefeito municipal cometeu o ato de direcionamento de compra no procedimento de dispensa de licitação para a contratação de roçada no mês de janeiro de 2013, no processo 93 de 2013. Consta no processo de dispensa 3 orçamentos de empresas distintas, orçamentos esses que deixa evidentemente que foram feitos pela mesma pessoa, fazendo com que a prefeitura não haja com licitude, fazendo o direcionamento para a empresa indicada pelo prefeito. Se verificar os orçamentos, vai ver que os 3 foram feitos no mesmo formato, contendo as mesmas especificações, foram impressos na mesma impressora, usando as mesmas fontes e as mesmas tabelas, deixando claro o direcionamento. Provas em anexo. 2. Para comprovar que o prefeito agiu com má-fé e dolo, foi feito um pregão presencial de número 6 de 2013 para a contratação de empresa de roçada e afins. Esse certame estimou o custo de 0,357 centavos o metro, vez que a empresa vencedora foi contratada pelo valor de 10 centavos. Valor esse inexequível, pois confronta o artigo 47 da Lei Federal 8.666/1993,
A empresa que ganhou a cotação fraudulenta do processo de despesa de licitação 93 de 2013, supracitado, participou e perdeu a concorrência no pregão presencial 6 de 2013, mas é de conhecimento de todos, inclusive do vereador Modesto Salviato Filho, que o serviço foi sublocado para a empresa citada e que foi derrotada no certame, confrontando a legislação vigente, dando mais fundamento à denúncia de direcionamento de licitação, conforme provas em anexo. 3. Fiz uma notificação endereçada ao prefeito municipal, informando que o pregão 6 de 2013 foi contratado em seu final uma empresa no valor inexequível. Recebi em resposta, dada pelo Sr. Guinter Miller, responsável pela administração de materiais do setor de licitação, que não se tratava de obra de engenharia, mas de antemão é sabido que o serviço de roçada manual e mecanizada é reconhecido como prestação de serviço de engenharia, pelo fato de ter que recolher guia de atestado de responsável técnico, ter projeto de execução e acompanhamento do profissional técnico responsável, conforme provas em anexo. No pregão presencial número 4 de 2013, para a contratação de som para eventos da Prefeitura, protocolei uma impugnação barrando o claro direcionamento para a empresa que prestou o serviço da campanha eleitoral do atual prefeito. A impugnação foi deferida com sucesso, mas o dolo existiu no início do processo de licitação. Constam 3 orçamentos para estimativas de preço, onde 2 têm as mesmas características, os mesmos dizeres, a mesma formatação de texto, mas as empresas são de cidades distintas, deixando clara a formação de cartel. O que mais chama a atenção é que nos fatos alegados na impugnação, com relação à fixação de marcas de equipamentos do edital, as empresas que orçaram têm justamente a mesma configuração de equipamentos. Equipamentos esses que passam de 100 itens, comprovando mais uma vez que havia má-fé e dolo. O direcionamento era evidente, conforme provas em anexo. 5. Depois de cancelado o edital 4 de 2013, a empresa que prestou o serviço na campanha eleitoral do prefeito não obteve êxito no processo licitatório, pelo fato do mesmo ter sido cancelado. Mas a mesma empresa fez uma doação de serviços de sonorização para a Prefeitura de Brotas, doação essa que não teve o crivo da Câmara dos Vereadores, doação essa que deixa evidência de acordos obscuros no Poder Executivo Municipal. Doação essa que não fora recolhida os impostos municipais, estaduais e federais, deixando clara a intenção dolosa de onerar os cofres públicos. Evidencia-se mais uma vez direcionar as compras de serviços para empresas com afinidade pessoal com o prefeito, conforme foto extraída do Facebook do proprietário da empresa que prestou os serviços da campanha eleitoral do atual prefeito. Fotos dos trios elétricos idênticos aos da especificação dos editais supracitados, provas em anexo. Ainda insistindo no erro, foi publicado o edital 43 de 2013 para a contratação de empresas do ramo de sonorização para as festividades de aniversário da cidade e desfile de cavaleiro. A referida empresa ganhou o certame somente nos itens 3 e 4, itens que se referia a 3 trios elétricos. Protocolei uma impugnação que não obteve êxito. Aleguei o direcionamento nas especificações dos modelos específicos de equipamentos de som, com medidas e modelos que não há necessidade de especificar. As especificações dos trios elétricos eram exatamente a dos trios da empresa que prestou o serviço da campanha eleitoral do atual prefeito, conforme provas em anexo. 7. No pregão presencial número 34 de 2013, 35 de 2013 e pregão presencial 43 de 2013, ficaram claros o apoio da Prefeitura de Brotas à Igreja Católica, confrontando o artigo 19 da Constituição Federal, que é taxativo em seu texto. Foram contratados equipamentos e serviços para a comemoração de aniversário da cidade, mas dessa vez o prefeito extrapolou com apoio e alto investimento na festa Santa Cruz, festa essa que é da Igreja Católica. Foram contratadas, através da Prefeitura de forma maquiada, as tendas que foram usadas como uma praça de alimentação da festa de Santa Cruz, todos os banheiros químicos instalados nas dependências da festa, palco e equipamentos de som, uma arena coberta com tenda, shows de bandas e outros tipos de formações de artistas. É de conhecimento de todos, inclusive do prefeito,
que o prédio usado como cozinha da igreja é propriedade do município, prédio situado atrás da igreja. Ainda na mesma festa, é utilizado espaços públicos como praças e ruas para exploração de comerciantes locais e de outras cidades. Esses espaços são tributados pelo município de forma ilegal e irregular. Espaços públicos para que sejam explorados de forma fixa, como é feito na festa de Santa Cruz. Há necessidade de se criar uma lei de adequação e, após isso, passar por procedimento de concorrência pública, dando direitos iguais de participação a todos os interessados. É importante dizer que, conforme texto do Decreto-Lei nº 122 de 1979, vendedor ambulante é aquele que transita por ruas e avenidas com seus carros ou qualquer outro meio de locomoção. Na festa de Santa Cruz, as barracas são fixas e os requisitos de controle por segmento são feitos de forma arbitrária. Bebidas como cerveja e refrigerantes, à venda exclusiva da Igreja Católica. Frango assado e porções, à venda exclusiva da Igreja Católica. Conforme dito acima, a referida lei de regulamentação que deveria ter sido criada pela Câmara Municipal é justamente para esse fim: organizar e respeitar o direito da concorrência, dando igualdade a todos os interessados. Da forma que foi efetuada, o favorecimento à Igreja Católica é notório por qualquer cidadão. Ainda como se não fosse suficiente a Prefeitura alocar as tendas e equipamentos para a realização da festa de Santa Cruz, esses espaços foram vendidos para os comerciantes e para uma empresa específica de cerveja, que explorou todas as tendas com luminosos da marca sem a devida lei que a regulamente, fazendo publicidade em espaços públicos sem passar por concorrência, conforme provas em anexo. 8. Essa tradicional festa vem infringindo normas como se Brotas vivesse no direito romano, mas hoje vivemos no Estado democrático de direito. Na mesma festa, a igreja faz a venda de espaços públicos para a instalação de parques de diversão. A empresa proprietária dos parques faz a doação de um carro 0 km para que a igreja realize um bingo no último dia de festa, em troca de utilizar os espaços públicos montando seus parques e cobrando altos valores de ingressos à população sem ser tributado pela Prefeitura, conforme provas em anexo. 9. Ainda agindo com prevaricação e renunciando receita, ao redor da festa de Santa Cruz existem mais de 10 terrenos que são transformados em estacionamentos para carros, estacionamentos irregulares sem atender nenhum requisito legal, sem ser operado por empresa do ramo, sem utilizar comandas digital para a segurança dos proprietários dos carros, sem seguro para assegurar os bens, mas cobrado individualmente. A Prefeitura tem por obrigação de exigir com que se recolham os impostos devidos e que se operem os serviços nos moldes da legislação vigente, conforme provas em anexo. Desvio de função de servidores efetivos e comissionados. O setor de licitação tem como chefe o Sr. Guinter Miller, nomeado no cargo de administrador de materiais. O referidos servidos tem por obrigação de administrar os materiais e bens públicos, mas é de conhecimento de muitos que o servidor nomeado como administrador de materiais vem assinando as licitações como advogado desse setor, infringindo a regulamentação dos concursos públicos e ferindo o organograma da prefeitura, funcional da Prefeitura, vez que a Prefeitura tem seu organograma de advogados concursados para fazer tal serviço. De forma executada, fica evidente o desvio de função e o desmando por ordem do prefeito. Se a Prefeitura faz um concurso para contratar auxiliar de serviços gerais e uma pessoa graduada em medicina é aprovada no concurso para auxiliar de serviços gerais, este não poderá exercer funções de médico só porque ele tem formação em medicina. O servidor Guinter Miller tem que obedecer à atribuição do seu cargo, que esta colenda Casa de Lei tem o dever de agir de ofício para sanar tal ilegalidade, sem que ocorra prejuízo ao erário, conforme provas em anexo. 2. Ainda no setor de licitação, a servidora pública efetiva no cargo de advogada, senhora doutora Paula Balestrero Barreto, vem assinando e conduzindo os pregões como pregoeira, mas consta no organograma funcional da Prefeitura que a servidora supracitada está lotada na Secretaria da Ação Social
e exerce suas funções como advogada da Secretaria, nos prédios da Secretaria de Ação Social e no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, não podendo estar atuando como pregoeira no setor de licitação, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, deixando claro o desvio de função, que esta colenda Casa de Lei tem o dever de agir de ofício para sanar tal legalidade, sem que ocorra prejuízo ao erário público, conforme provas em anexo. 3. O senhor José Eustáquio Florim é nomeado no cargo de chefe de setor, esse que é um cargo de chefia. Referido servidor comissionado para ser chefe exerce a função de entregar merenda escolar, função que deveria ser exercida por um auxiliar de serviços gerais, juntamente com um motorista, requerendo oitiva testemunhal dos funcionários da merenda escolar. 4. A servidora comissionada no cargo de ouvidora, senhorita Márcia Fernandes Checo, vem exercendo suas funções no setor de licitação, criando editais e assessorando o setor esse que foi chefiado pela mesma por mais de 5 anos consecutivos. Quem atende ao telefone e faz os trabalhos da ouvidoria é outro servidor, requerendo a oitiva dos servidores públicos do setor de licitação. 5. A senhora Dina Tereza Scatolin, comissionada no cargo de supervisor escolar, vem atuando em atribuições do setor de licitações. No pregão presencial de 38/13, a servidora comissionada fez contato através de e-mail, passando informações à empresa vencedora do certame. Consta no processo de licitação o orçamento da empresa vencedora, que foi endereçado à servidora Dina e não ao setor responsável pelas compras. Os outros 2 orçamentos estão endereçados ao setor de compras. Participei como cidadão da licitação referida. Pedi que fizesse o anexo no processo de licitação desse e-mail, endereçado à empresa que venceu o certame. E-mail esse enviado pela pessoa da Dina. E antes que acontecesse a etapa do lance, pedi que constasse em ata. No momento estava presente o vereador Cláudio Gonçalves Macalé, que presenciou todo o procedimento. Ainda no ato do processo, a empresa que perdeu demonstrou que havia um esquema de cartel. Na ata será possível verificar que o primeiro lance da segunda colocada foi de 300 mil, fato inédito no mundo. Dessa forma, para que se criasse um cenário de licitude, foi dado pequenos lances para que os presentes fossem enganados, mas é claro e evidente o contato pessoal da senhora Dina com a senhorita Maria José, representante da empresa Dom Bosco. Essa mesma representante fez parte da empresa Pueridomos, que forneceu material didático nos anos anteriores a 2009 à Prefeitura Municipal de Brotas, anos que o senhor Orlando Pereira Barreto Neto foi prefeito e a senhora Dina Tereza Scatolin foi supervisora escolar, deixando assim evidente o esquema. No final, a empresa perdedora deu um desconto de R$380 mil, quase 50%, fator que deixa claro a participação no certame acordado anteriormente, demonstrando esquema de corrupção e formação de quadrilha, conforme provas em anexo. 6. É de conhecimento de todos os brotenses que a Prefeitura Municipal de Brotas presta o serviço de transporte coletivo municipal. Transporte esse que necessita de motoristas e cobradores de ônibus, mas não consta no organograma da Prefeitura o cargo de cobrador de ônibus. Dessa forma, está sendo utilizado de forma irregular servidores de setores específicos em atribuições que não competem com seus cargos de origem, não sendo utilizado de forma temporária, vez que os serviços existem desde 1993, requerendo a oitiva dos motoristas e funcionários do setor de transporte. 7. Ainda em desvio de função, a Prefeitura fez um pregão presencial de número 39 de 2013 para a terceirização de um projeto denominado Educação, um projeto de aulas de esporte e cultura, aulas essas que devem ser dadas por servidores efetivos, vez que existe no organograma o cargo de professor de educação física e monitor desportivo. De certa forma, o prefeito está burlando a forma de contratação prevista na Constituição Federal. Sabendo que a terceirização não entra no índice da folha de pagamento, índice dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o gasto com pessoal, ou seja, o ato de terceirização foi feito de forma dolosa, sabendo que o contratando por concurso iria extrapolar o índice da folha de pagamento, conforme provas em anexo. Nas creches municipais são utilizadas como auxiliar de creche pessoas
sem qualificação técnica, sem atender às exigências legais, pessoas que estão em desvio de função. Hoje, atuam como auxiliar de creche, serventes, auxiliar de serviços gerais, cozinheiras e outros cargos em desvio. Mas o Ministério da Educação determina que as creches, na verdade, escolas de ensino infantil, atendam seus alunos de forma adequada. É sabido que hoje um auxiliar de creche tem que ter formação em pedagogia, coisa que não acontece em Brotas, requerendo oitiva dos servidores das creches municipais, principalmente da encarregada do setor do departamento pessoal. A prática do desvio ilegal de função é, sem dúvida, mais um jeitinho brasileiro que deve ser repelido da administração, em conjunto com outras condutas administrativas irregulares sedimentadas no Brasil. Com o abuso de cargos comissionados, aceitá-la passivelmente é fazer coro com os que praticam e colaboram para manter as tantas ações lesivas ao patrimônio público e à moralidade administrativa, os quais, após reiteradas execuções isentas de qualquer penalidade, acabam assentadas como prática natural. O desvio ilegal de função viola importantes princípios constitucionais de natureza de nepotismo, de natureza administrativa, e sujeita ao Estado a indenizar o servidor pelas diferenças remuneratórias, devendo ser o foco de especial reprimenda de maneira que possa ser retratado, tal como foi o nepotismo. Para tanto, imprescindível a aplicação das regras existentes no ordenamento jurídico, com as previstas na Lei nº 8.429 de 1992, porquanto o desvio ilegal de função configura ato de improbidade e os agentes públicos nele envolvidos devem se sujeitar às sanções esculpidas no artigo 12, inciso 3 daquela norma, inclusive, se for o caso, a obrigação de ressarcir o erário. Não é necessária, portanto, a criação de mais normas para coibir essa prática, mas apenas a aplicação das que já estão em vigor. Com isso, um dia, quiçá, o Brasil se livrará de mais um jeitinho. Desvio de finalidades e recursos públicos. 1. A Secretaria de Obras, através do seu secretário, o Sr. Leandro Correia, vice-prefeito, vem cometendo desvio de finalidades e recursos públicos, na utilização de máquinas específicas da Secretaria do Meio Ambiente em ações da Secretaria de Obras. A Prefeitura tem uma máquina tipo pá carregadeira da marca New Holland, que foi adquirida através do convênio com a Secretaria do Meio Ambiente para a manutenção do aterro sanitário. Essa máquina está constantemente na cidade, sendo utilizada em obras e ações da Secretaria de Obras, mas a mesma máquina é de propriedade única e exclusiva da Secretaria do Meio Ambiente para exercer suas funções somente no aterro sanitário. O abastecimento da máquina e seu operador são pagos com recursos da Secretaria do Meio Ambiente, mas está sendo utilizada pela Secretaria de Obras. Requer a oitiva do operador, denominado como pseudônimo Val, e de outros servidores da Secretaria de Obras. 2. Ainda em desvio de finalidade, a Prefeitura tem a propriedade de uma máquina tipo retroescavadeira da marca Caterpillar, que se encontra na posse da autarquia SAEB, máquina essa que é de uso específico da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura de Brotas. Requer a oitiva do responsável pelo patrimônio público e responsável pela autarquia SAEB. Falta de decoro e abuso do poder. 1. O prefeito municipal vem exercendo funções que não são atribuições do seu cargo. Encontrei em um jornal de circulação regional, denominado Jornal Ideias, um julgamento prévio feito por ele em fato comparativo de preços de despesas feito por governos diferentes, vez que a função de julgar é única e exclusiva do Poder Judiciário. Dessa forma, executada pelo prefeito, fica evidente a falta de decoro, agindo de forma difamatória, alegando e já julgando, vez que o fato narrado por ele não passou do rito processual previsto no CPC, onde é feito as alegações e as defesas, e em seu final é dada uma sentença pelo chefe do Poder Judiciário, e não pelo chefe do Poder Executivo, conforme provas em anexo. Do mérito. Identificação da legislação citada. Artigos 2 e 19, inciso 1, 2, 3 da Constituição Federal. Artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Íntegra do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Íntegra da Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950. Decreto-Lei nº 289, de 16 de setembro de 1978. Decreto-Lei nº 122, de 8 de maio de 1979.
do pedido. Diante dos fatos e dos direitos supracitados, peço que seja instaurado a comissão processante, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 1967, que seja obedecido a proporcionalidade partidária e todo o rito processual previsto, a fim de comprovar os fatos narrados. Após comprovado que seja cassado o mandato eletivo e os direitos políticos do referido prefeito municipal, Orlando Pereira Barreto Neto. Da mesma forma, responsabilize todos os envolvidos com a perda da função pública e de seus direitos políticos, devolução ao erário de todos os valores respectivos às licitações e aos salários indevidamente recebidos, que seja afasto do cargo imediatamente todos os envolvidos, para que não haja ocultamento de provas e manipulação de testemunhas. Termos em que pede deferimento, Brota, 16 de maio de 2013, Antônio Jorge Sala. Coloco em discussão. Coloco em única votação a votação nominal. Quem for favorável, responda sim. E quem for contrário ao recebimento, responda não. Vereador Bruno César. Sim ou não? Não. Trata-se de uma denúncia, que o enquadramento é equivocado, que o fundamentado no Decreto-Lei 201 de 1967, que não se aplica no município de Brotas. E a denúncia, segundo foi declarado pelo próprio denunciante na internet, ela já foi encaminhada também ao Tribunal de Contas e também ao Poder Judiciário. Vez que se foi enviada a esses dois, ao Poder e ao órgão assessor, que são órgãos técnicos, eu acredito que eles sim vão fazer o julgamento necessário desse fato, e aí sim a Câmara Municipal se pronunciará. Vereador Luiz da Vela, sim ou não? Não. Vereador Valdir Gorlon, sim ou não? Vereador Mirinho, sim ou não? Não. Vereador Carlos Alberto Frederici, sim ou não? Não. Vereador Modesto Salviato Filho, sim ou não? Senhor presidente, eu quero justificar meu voto, levando em consideração o seguinte: até o ano passado, a nossa lei orgânica não previa o rito que deveria ser seguido na Câmara quando houvesse uma denúncia. Então nós tínhamos que nos reportar ao Decreto Federal 201. E lá sim que estava o que é uma infração política administrativa. Tem que baixar o som lá, o microfone de alguém que está ligado aqui. O que é uma infração política administrativa e o que é crime comum, que quem vai apurar o promotor, a justiça. Só que no ano passado, quando nós reformamos a lei orgânica, nós incluímos no artigo 67 e 68 qual o procedimento ao receber uma denúncia. Portanto, não vou nem entrar no mérito no momento do teor da denúncia, vou entrar no mérito do rito processual. Como ele alega aqui que seja respeitado o rito processual previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201, já se torna ilegal. Mesmo que nós aceitássemos a denúncia, o prefeito entra com mandato de segurança, na hora é cassado a nossa comissão. Então não há embasamento legal para que nós possamos aceitar a denúncia, porque ela foi formulada de forma errada, de forma ilegal. Então, portanto, não temos como votar a favor da denúncia. Apenas também complementando, não é porque o documento foi encaminhado ao Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Câmara, e que também foi encaminhado ao promotor de justiça, que vai dizer: isso é infração política administrativa, quem tem que apurar a Câmara, não sou eu. O promotor só vai julgar crime comum. É outra situação. Então, devido a não haver amparo legal, já conforme disse aqui, artigo 5º do Decreto 201, que deveria estar aqui, artigo 67 e 68 da Lei Orgânica,
eu sou contrário à aceitação da denúncia por não preencher os requisitos legais. Vereador Macalé, sim ou não? Como não tem embasamento legal, eu vou nessa linha aí. Não. Vereador Zé Américo, sim ou não? Não. Vereadora Zeca Trevisan, sim ou não? Não. Vereador Sucena, sim ou não? Senhor presidente, eu gostaria também de justificar o meu voto. Quando na sexta-feira nós recebemos esse comunicado através da secretaria aqui da Câmara, que havia uma denúncia para ser apurada, nós imediatamente tomamos a iniciativa e que nos foi entregue por escrito desse processo. Então nós levamos para casa, lemos todo o processo que é extenso, tem também a parte que o cidadão também coloca como provas, para que a gente chegasse a uma conclusão. Então cada vereador, logicamente, dentro do seu raciocínio, dentro da sua forma de pensar, para poder dar essa resposta à população. Todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que nos ouvem, acompanharam as colocações que foram feitas pelo cidadão e, logicamente, pode também ter as suas dúvidas. Eu gostaria, antes de dar meu voto, deixar bem claro o seguinte: por isso que eu coloquei pouco antes a fala de um político de um outro partido, que vocês sabem que eu sou do PV, que aqui nessa casa nós vamos procurar realmente seguir aquilo que deve ser correto, independente de quem é a pessoa. Então, em primeiro lugar, a gente não precisa saber quem que é o denunciante e quem é o denunciado. A gente precisa saber se os fatos realmente se comprovam. E essa foi a minha linha de ação. Verificar se há realmente veracidade nos fatos para que a gente possa tomar uma posição. Mas, vocês podem verificar, e agora, no caso eu sou o último a falar, já foi explicado por quais motivos que realmente a gente tem que tomar uma posição nesse momento. Ela não foi feita de forma correta. Muito embora eu li, e vocês que nos acompanham devem ter verificado, existem realmente algumas irregularidades que estão sendo ocorridas aqui na cidade de Brotas, e que às vezes, mesmo talvez até pelo próprio denunciante, diz que isso é comum na administração pública e já vem acontecendo. Então está realmente no momento mais do que necessário que se corrija essas irregularidades. E cabe a nós, aqui da Câmara dos Vereadores, realmente tomarmos as devidas providências para que essas denúncias que ocorrerem e que realmente se forem verdadeiras, que sejam realmente relatadas, aprovadas e aqui votadas. Então o que eu quero deixar bem claro é que, independente de qualquer pessoa, e vocês têm que saber disso, público geral, que você, cidadão, tem o direito de fazer a sua denúncia, desde que ela seja bem fundamentada, para que a gente possa realmente verificar, apurar os fatos e aí tomar as devidas providências. Então, por esse motivo, por não ter sido bem formulada, a minha colocação também é não. Declaro rejeitado em única votação a denúncia de número 001/2013, de autoria do senhor Antônio Jorge Sala, por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. 10 minutos para cada um se manifestar. Para uso da tribuna, o vereador Luiz da Vela, com o assunto aniversário do bairro Broa. Senhor presidente, apenas surgiu uma dúvida aqui. Pois não? O senhor disse 10 votos favoráveis? Perdão, 10 votos contrários. Então, eu gostaria que você retificasse. Declaro rejeitado em única votação a denúncia tal, 10 votos contrários, perdão. Com a palavra. Voltando um minutinho, eu disse assim: declaro rejeitado em única votação a denúncia número tal, de autor tal, por 10 votos favoráveis. Então, foi favorável à rejeição. Então, me considero que o
O senhor tentou fazer com que eu errasse, mas não errei. Luiz, com a palavra, né? Induziu ao erro, né? Vê, vocês decidem, a hora que eu puder falar, vocês me avisam aí, tá bom? Palavra ao vereador Luiz da Vela. Tá bom, boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus novos vereadores, né? A imprensa, público presente, o nosso secretário de obras, Leandro Correia, todos aí. Quebrar um pouco o clima, né? Convidar o público em geral aqui para participar da nossa festa do bairro do Brua, o 30º aniversário do nosso bairro. Tá ficando velhinho o nosso bairro, tá? Então agora no próximo sábado, agora dia 25, tem lá um arrastapé, tá bom? Todos estão convidados para ir com a gente. Vamos lá, faça uma forcinha. Vamos levantar um pouco de poeira com nós lá, tá bom? Todos convidados. É isso aí, senhor presidente. Havendo mais vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será em 27 de maio, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.